Toda terça, você já sabe, né? A gente tem aí uma sala de visitas, uma sala de negócios para falar sobre um determinado assunto ou sobre a personalidade de algum especialista ou profissional. Pessoal, hoje eu tenho o prazer de conversar com essa médica que tem uma carreira construída, consolidada. A especialidade dela é um pouco difícil, tá? Gastroenterologia. Gastroenterologia. Trava-língua, né? Mas a gente vai entender um pouco mais. Pessoal, eu falo sobre saúde com a médica Eduarda Tebet na entrevista do dia. Eu vou confidenciar que eu lembro uma vez eu convidei a doutora para o meu programa de rádio. Essa mulher estava no norte do país, se eu não me engano. Doutora, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Rodrigo. Obrigada aí por estar aqui, por ter me convidado para participar aí desse encontro. Bom, doutora Eduarda Tebet, eu acho que antes da gente começar a ilustrar esse bate-papo, o que é uma profissional da gastroenterologia? Trava a língua, hein, doutora? Será? A gente já está acostumado. Bom, gastroenterologia é a especialidade que cuida das doenças do aparelho digestivo. Então, envolve as doenças do esôfago, estômago, intestino delgado, cólon, fígado e pâncreas. Agora, doutora, é uma especialidade que lá atrás, quando a senhora se formou, a senhora já tinha a pretensão de seguir nesta área do aparelho digestivo? Não, Rodrigo. A minha carreira foi mudando ao longo dos anos, à medida que eu fui me formando, né, e estudando. Eu entrei para medicina, inicialmente eu ia fazer psiquiatria. Psiquiatria? Meu desejo era fazer psiquiatria. Já no primeiro mês eu entendi que eu gostava muito de fisiologia, gostava muito de anatomia, da parte clínica. Então eu decidi que eu ia ser clínica e queria ser clínico geral. Mas na época clínico geral não era uma especialidade, tinha que se fazer uma outra especialidade. E a única especialidade que tratava de tudo, que eu queria tratar de tudo, era pediatria. Aí eu fui fazer pediatria primeiro. Depois da pediatria, eu me interessei pela gastroenterologia. Aí eu fiz a subespecialidade de gastroenterologia pediátrica. Aí comecei a fazer endoscopia, que é o profissional que faz os exames, né, para investigar as doenças, né, as lesões de estômago e de intestino também. E aí que eu comecei a trabalhar com a gastroenterologia. Hoje então senhora... o caminho foi mudando ao longo do tempo. Foi mudando o percurso. Hoje a senhora tem uma clínica aqui em Campo Grande, é isso? Isso mesmo. Então quem quiser, por exemplo, consultar com a senhora um atendimento, você tem um ecossistema, acredito eu, com alguns profissionais junto contigo, ou vários profissionais, para tratar do aparelho digestivo. Das doenças do aparelho digestivo, de adultos e de crianças. Tem muita gente dodói do aparelho digestivo, doutora? Ah, muita. Mas o que leva? Inúmeras causas, né? Hoje, assim, lesões do tipo gastrite, as úlceras, as lesões de intestino, principalmente o câncer de intestino, que vem aumentando bastante, câncer de pâncreas vem aumentando bastante, graças aos hábitos de vida, principalmente, né? Esse estilo de vida mais estressante que a gente tem levado, a alimentação inadequada, tem aumentado muito o número de doenças do aparelho digestivo. Hoje é um cenário pior do que há algumas décadas? É bem pior do que algumas décadas. E hoje a gente entende isso um pouquinho melhor, porque existe uma conexão cérebro-intestino. Então a gente fala hoje que o aparelho digestivo, principalmente o intestino, é o segundo cérebro, é o órgão mais inervado do corpo humano. Então as doenças do cérebro reagem diretamente no aparelho digestivo e vice-versa. A gente entendia antes que era só, estou nervosa, tenho uma gastrite, mas a gente sabe também que alterações, por exemplo, da flora intestinal podem levar a uma depressão. Meu então, Deus! A coisa evoluiu a este ponto. Bom, pessoal, doutora Eduarda Tebet, muita gente está acompanhando aqui, né, a nossa entrevista, e o sobrenome dela é bastante conhecido, né? O pai atuou na política, a irmã é ministra, por sinal está aqui em Campo Grande hoje, Chegou né? Hoje, é. Tá agora há pouco numa agenda sobre aeroportos. Você em momento nenhum quis seguir também a carreira da política, doutora? Não, falou, opa, política não é para mim, vou para medicina, vou para ciência. Interessante que, apesar de admirar muito meu pai tinha uma personalidade muito forte, né? Descendente de árabe, libanês e tudo mais. Então eu queria estar perto do meu pai, mas eu falava, não, se eu ficar perto do meu pai, eu vou virar uma sombra dele e ele vai acabar querendo que eu faça as coisas do jeito dele. Então eu já tinha uma personalidade meio rebelde, então a minha forma de me rebelar, eu brinco, que foi fazer medicina. Mas que rebeldia boa, né? Que era para não seguir a carreira dele, porque eu falava, se eu for trabalhar junto dele, ele vai querer me dominar o tempo inteiro, então deixa eu fazer uma coisa diferente. E ele te apoiou na época? Muito, apoiou muito. Meus pais sempre me apoiaram.
E eu acho que eu tinha que fazer isso mesmo, que eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Então, eu acho que a medicina me proporciona isso. Eu sou muito feliz na medicina, assim, não me arrependo. Mas lá atrás, em algum momento, pensei em fazer direito, que era a profissão dele. Sempre gostei muito de ler, de escrever. As pessoas achavam que eu ia seguir a carreira dele, porque pequenininha eu subia nos palanques com ele, fiz discurso com ele aos 5 anos de idade. Uau. Em Três Lagoas, me lembro disso. Mas depois eu fui ficando adolescente, fui entendendo. Bom, se eu seguir a carreira dele, ele vai estar me dominando o tempo inteiro. Doutora, eu fico imaginando, o sobrenome pesa, né? Pouco. Pesa, né? É responsabilidade. Agora, eu lembro que da última vez, se não me falha a memória, a gente conversou, a senhora tinha voltado do norte, se eu não me engano. Aí você ia para o interior de Goiás e depois iria para uma missão na África. Eu tô errado da minha geografia, não? Não, tá certo. E como que foi? Você também faz voluntariado, você é voluntária em algumas missões para ajudar e cuidar da saúde de quem precisa de fato. Isso, aham. Eu queria que você detalhasse para mim como foi a tua missão no norte do país, no interior de Goiás e na África. Na África eu ainda não fui, ainda é um projeto para o próximo ano. Eu participo de praticamente, assim, são 2 grupos diferentes. Eu tenho um grupo que é a ONG Zoé, do qual eu participo, que é uma ONG que trata da saúde da população ribeirinha do norte do país, da Amazônia. Então ali, Rio Tapajós principalmente, ali no Pará, a gente vai para lá para atender a população. Seja atendimentos cirúrgicos, que alguns colegas cirurgiões vão em missão, e atendimentos clínicos, que são os que eu faço quando já tive a oportunidade de estar lá, e também procedimentos de endoscopia, coloscopia. A gente monta uma equipe e vai atender essa população. Uma população muito carente, que fica muito distante do acesso ao médico e da medicina. Então, a gente faz excursões, expedições em grupos grandes, sempre com o apoio de algumas instituições, para atender essa população. Existe um outro grupo do qual eu participo, que é o grupo da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Dentro dessa sociedade ao qual eu pertenço, a gente tem um grupo de ação social, eu sou a atual coordenadora desse grupo, e a gente sai no Brasil afora, nas cidades mais carentes do país, fazendo rastreio de câncer de intestino, porque é o segundo câncer que mais mata. A gente tem uma missão aí de tentar divulgar isso e diminuir essa estatística, mudar essa estatística aqui no país. E a gente também faz ações ligadas à prevenção, por exemplo, de acidentes por ingestão de soda cáustica, que é um acidente muito comum, principalmente nas crianças, que lesa muito o esôfago. Prevenção de hemorragia digestiva, tratando varizes de esôfago. Enfim, a gente usa o nosso conhecimento da nossa especialidade para chegar nas populações mais carentes e fazer o atendimento a essas populações. Qual que foi a cena mais, eu não digo chocante, mas a que mais te tocou? Porque, por exemplo, eu imagino que você morar afastada, né, de uma área urbana, ser uma população ribeirinha, por exemplo, que fica distante de tudo, né, e você não ter acesso a algumas condições básicas de saneamento, eu acho que isso é um perigo para o nosso país, que ainda está muito atrasado em algumas situações. Mas qual foi a cena que mais te chocou e você atuou nessa frente? Recentemente a gente foi fazer uma ação lá em Óbidos, no norte do Pará. No norte do Pará? No norte do Pará, ali bem assim, no extremo norte do país, quase divisa com o Suriname. E eu tive a oportunidade de examinar uma paciente que estava ali para fazer uma colonoscopia, mas ao examiná-la eu detectei que ela tinha uma lesão de períneo ali na região de vagina, de uretra, muito grande, secundária a um parto que ela teve há 19 anos atrás. Coisas que aqui eu não via mais, eu nunca mais tinha visto esse tipo de situação. E ela tinha me dito o seguinte, que ela estava, assim que tinham dito para ela que aquilo não tinha solução, então ela tinha que usar panos, infecções urinárias de repetição, fezes e urinas misturadas, né, sem vida sexual, e com complicações graves, e ela conformada com aquilo, com a ideia de que aquilo era assim, que não tinha solução, que ela ia ter que viver com aquilo para o resto da vida. Nessa expedição a gente tinha uma cirurgiã coloproctologista, eu a chamei, pedi ajuda, a gente levou essa senhora para o centro cirúrgico e imediatamente diagnosticamos uma outra com a mesma situação, então foram 2 no mesmo dia, muito próximas. Nós conseguimos que fosse providenciada a cirurgia dessas 2 senhoras, elas ficaram com o problema delas resolvido, voltaram a urinar da forma correta, evacuar da forma correta, ter vida sexual ativa, e nós conseguimos resgatar qualidade de vida para essas 2 senhoras que tinham na cabeça a ideia de que, olha, o conformismo é assim mesmo, eu vou conviver com isso e está tudo bem. Então isso me chocou muito, né? Imaginar como que elas se conformavam com uma situação que pra gente parece inaceitável. Resgatou a dignidade, né? A dignidade, doutora do céu. Eu fico imaginando, né? E esse cenário ainda existe e existe aqui no Brasil. Sim, aqui perto de nós, né? A todo momento.
perto de nós. Para quem quer te encontrar, doutora? Você falou então que a tua missão para a África também é um trabalho voluntário? Todos são trabalhos voluntários. Vai ficar pronto aqui no Brasil nós temos mais, é porque esse ano eu tenho algumas missões aqui no Brasil. A gente vai fazer uma ação para prevenção de soda cáustica na Bahia, a gente vai fazer uma ação no Alagoas para prevenção de hemorragia digestiva ainda esse ano. Então, pela agenda eu não vou conseguir fazer, aí a da África ficou pro ano que vem. Nossa, é gratidão, doutora? Tudo que você aprendeu, devolver à sociedade, a um homem, a uma mulher, a dignidade, é uma retribuição, é um gesto de gratidão? Com certeza, é gratidão, né? Eu falo assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, que recebi muito, acho que eu tenho muito, né? Eu tenho saúde, eu pude estudar, eu tenho filhas saudáveis, né? Eu tenho uma família estruturada e não tem como não retribuir, né? Acho que chega um momento da vida que você fala, meu Deus, não tem como eu não ajudar quem precisa. Então chega uma hora que isso extravasa, que você tem que fazer. Você só fala, por que você vai? Porque eu não consigo não ir. Você emociona? Sim. Nossa, eu imagino. Eu fico aqui, porque é uma aula, né? É uma aula e muitas vezes a gente fica na fila do SUS esperando por uma consulta na tua especialidade. Eu acho que tem várias pessoas, mulheres, homens, aguardando ali. E eu acho que Deus nos coloca, né, uma missão digna, uma missão de resgatar, ajudar e salvar. Eu acho que além do teu sobrenome, que é um nome muito conhecido aqui no Mato Grosso do Sul, pesa muito a tua profissão. E eu acho que quem é médico, quem é médica, faltam outros especialistas com esse tato, com a sua gentileza de ouvir e sentir a dor do próximo, doutora. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. E quem quiser te encontrar, doutora, te encontra onde? A nossa clínica fica ali na Avenida Hiroshima, no Carandá Bosque, número 773. Estou lá todos os dias. Como que chama a clínica? Clínica Tebet. Clínica Tebet, pessoal. Lá no Carandá Bosque, na Avenida Hiroshima. O Instagram da senhora é @eduardatebet. Isso. Para quem quiser mais informações. E Clínica Tebet. O Instagram também da clínica é @Clínica Tebet. Olha, aguardei por muito tempo essa entrevista. Eu acho que no rádio a gente já havia conversado. Obrigada. Volte mais vezes e eu quero que o nosso encontro, né, seja perto e depois da África. Tá ótimo. Combinado? Para trocar experiências. Vamos trocar. Tá bom? Tá bom. Gostou da minha sala aqui, doutora? Olha, fantástica, adorei. Decorei aqui, ó, decoramos na verdade, né, porque todos nós moramos aqui. Volte mais vezes, tá bom? Na minha casa. De vocês. E eu quero ir lá um dia na sua casa também. Vamos lá. Tá bom? Espero você lá. Diz que eu tenho que levar as visitas para voltar mais vezes. Aqui, ó. Então, gostou da minha casa, né, doutora? Adorei, vou voltar. Doutora, pode encaminhar. Doutora Eduarda Tebet, ao vivo no Balanço Geral. Doutora, volte mais vezes, tá bom? Obrigada. Forte abraço, se cuida. Obrigada. Se cuida, tá Obrigada, bom? Se viu? cuida. Pessoal, Tchau. e olha, tchau, doutora. Ai, é tão bom receber visita, né? Receber visita no conforto e na comodidade que a gente tanto gosta. Tá vendo aqui, pessoal, essas poltronas que eu sempre uso toda semana na minha casa, aqui no Balanço Geral? Elas são da Zornimate. Então, se você quer montar um escritório, quer ter um armário, quer ter uma estante, um painel, poltronas dos mais variados modelos e tipos, procure a Zornimate, pessoal. Tem 2 lojas aqui em Campo Grande. Então, ó, para quem ama, né, receber visitas, pessoal, entre em contato agora na Zornimate, 3025-7272, 3025-7272.